Então, bom dia também, pessoal que está acompanhando a gente através do Face da Seara, né? Possamos trazer para a nossa casa mental a sensação calorosa, apaziguadora do Cristo, né? Da energia da espiritualidade maior. A gente sempre fala sobre leitura e desculpa ficar insistindo, tá? Mas essa insistência é para que a gente não esqueça a necessidade da higiene mental. Eu sou psicóloga na minha vida profissional e a gente vai entendendo que o bem mais precioso é aquilo que a gente abriga nos nossos pensamentos. Se a gente ficar abrigando coisas negativas, a gente vai viver aquilo. O céu pode estar lindo lá fora, né? Mas a nuvem vai estar na minha cabeça. Vocês lembram? Não sei se todo mundo vai lembrar, né? Que é antigo. Não tinha um animalzinho no desenho da Hanna-Barbera? Ó céus, ó vida. A hiena, né? Às vezes a gente não vive igual. Vamos lá, para não perder o foco. Palavras de vida eterna, livro de sugestão de leitura, querido Emmanuel, com a presença da mediunidade linda, né, construtiva do Chico Xavier. Enquanto podes. Eu vou ler só 2 parágrafos, tá bem? Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Deixa eu organizar as ideias. Nós temos uma substância que todos nós produzimos, que é chamada endorfina. Nós temos várias substâncias que fazem um conjunto do uso do nosso corpo, né? Mas vamos ater a nossa atenção a essa substância. Ela é um analgésico natural. Muitas vezes, quando a gente vai disputar alguma coisa, essa substância, quando a gente está com sentido de vitória, a disposição, ela está atuando, né? Mas quando a gente perde, e se a gente deixa a sensação da derrota tomar conta, a gente para de fabricar essa substância, começa a vir um abatimento na gente, um cansaço, às vezes até uma dor pela sensação de derrota, e passamos a produzir cortisol. Muito mais profundo que isso, isso é só um resuminho. Vamos pegar essa ideia? Mário Quintana, lindo, né? Ele fala que o passado não ocupa o seu lugar. Vamos refletir também? O passado volta. Ela não volta no mundo concreto, no mundo relação, mas ela volta. E às vezes a gente não percebe, né? Então deixa eu pegar os exemplos. Havia um rapaz muito bonito, muito galanteador. E ele foi percebendo, conforme ele foi saindo da adolescência, que as pessoas também o achavam muito bonito e interessante. E ele foi fazendo uso disso, mas não um bom uso. Ele seduzia muitas meninas, né? Então, durante um bom tempo da sua vida, ele passou o objetivo da sua reencarnação em seduzir moças. Não era sua preocupação em trabalhar, construir uma vida, quem sabe uma família. Não, né? Então ele povoava sua mente sempre com essa sensação da endorfina, né? Vamos lá, vamos conquistar. Muito bom. Só que passa-se o tempo, né? Ele começa a ver a necessidade, a pressão social para casar, né? Já está com mais de 40 anos, está começando a ver que aqueles mais velhos estão partindo, né? E aí ele começa a ver a necessidade de formar uma família. Mas não por amor, por medo de ficar sozinho. Então, tem um temperamento com traço egoísta, traços narcisistas. Muito bom. Aí o tempo passa, né? Aí chega o primeiro filho, vai ser um menino, vem uma menina. Chega o segundo filho, vai ser um menino, mais uma menina. E assim foram 5 meninas. Muito legal, né? E é uma história verdadeira, viu? Lógico que quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? Mas vocês me desculpem.
Aí o que acontece? Essas meninas vão crescendo e lá pelas tantas, quando elas começam a ficar mocinhas, o que acontece no telhado dele? Que todo o telhado é de vidro. Nenhum homem presta. Nenhum homem presta? Ou é o reflexo do meu não prestar interno que começou a vir? E esse homem começa então a sentir muito desconforto. Ele quer, lógico, controlar a vida das meninas, mas o jovem, a gente sabe como é, vai para a vida, né? Então, o sofrimento dele de eu posso, eu vou, eu faço do jeito que eu quero, começa a substituir a impotência, a sensação de raiva, o medo, e ele começa a produzir cortisol. Né? Veja que é uma das sensações mais interessantes do adoecimento da área dos nossos rins, dos ureteres, da bexiga. Então, quando a gente fala assim, que toda doença tem a sua ressonância na nossa vida mental, é por isso. O nosso telhado é de vidro. Então, olha a lição do Emmanuel. O passado vai voltar, mas não como uma necessidade punitiva, mas reeducativa. Desde pequeno eu escuto que a gente tem que tentar conquistar a simpatia dos bons espíritos. Que a gente tem que tentar, por busca, por necessidade emocional, ter a proteção deles. Então, que a gente seja uma boa pessoa. Né? Por quê? Para nos livrar do mal do outro, o mal que está no outro, ou as reminiscências. Aquelas sensações mal resolvidas do nosso passado. E desculpa que eu não vou falar demais, mas olha só. Muitas vezes, quando nós estamos, o nosso psiquismo está saturado dessas impressões, ele precisa de uma atualização, uma renovação, a gente pode até começar a sonhar com épocas da nossa infância, na casa que a gente morou quando era pequeno, né? Pessoas que às vezes nem estão mais entre a gente, circunstâncias da escola. Quer dizer, o psiquismo puxa a gente para fazer uma leitura, por onde andamos. A gente não fala sobre isso, retrospectiva do ano. Né? Então, o passado, ele volta com uma necessidade sempre de nos atualizar para o melhor. Mas, se nós tivermos medo da corrigenda, nós vamos viver sobre a égide do medo, que é a ansiedade. Né? Aquela sensação de que eu tenho a síndrome dos membros inquietos, eu não paro quieta, me dá faniquito o tempo todo. Né? A minha cabeça começa a falhar o pensamento, eu acho que eu estou começando a ter problema de memória, eu não estou com problema de memória, eu não tenho atenção, porque minha cabeça não tem paz. Né? Pode, com o tempo, virar um problema de memória, mas muitas vezes é meu espírito que está inquieto. Então, que a gente não jogue mais pedra no telhado de ninguém. Peça muita luz para Deus, nosso Pai, que a gente, antes de abrir a boca, de fazer alguma coisa, de interferir na vida de alguém, se a gente está fazendo isso com amor, ou a gente está fazendo isso por prepotência de acharmos superiores a quem quer que seja. Que a gente não julgue, cada um tem a sua experiência de vida. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente acorda. O bandido, aquele que está lá, né, caído na vida, mais cedo ou mais tarde, ele vai segurar na mão de alguém que vai puxar para a luz. E se hoje a gente tem um grau de lucidez, um grauzinho de conduta, é porque alguém nos estendeu a mão e nos mostrou um caminho melhor. Então, que a gente trabalhe com mais leveza. Essa é a vida. Tira um pouco o receio de viver, o medo de encontrar sequelas do futuro, né? Porque o passado ainda nos pesa, e confia. Sabe por quê? Porque Deus não é humano. Deus não é punitivo. Deus não é duro. Ele nos dá a oportunidade para crescer, nunca para diminuir. Se a gente entender isso, gente, nossa, a força que vai estar dentro da nossa fé ultrapassa qualquer barreira. Vamos trabalhar? Um ótimo dia a todos. Obrigada pela presença. Nós vamos fazer a abertura com a espiritualidade e já começamos as chamadas. Um ótimo dia. Obrigada.